Estamos com o Dr. Jean Gorenstein, que nos atende mais uma vez de forma muito gentil. Queria agradecê-lo pela presença mais uma vez aqui no Bora São Paulo. Um momento tão difícil, viu, doutor? Muito bom dia ao senhor. Eu quero agradecer e eu quero realmente aproveitar o teu espaço para alertar as pessoas. Hoje eu vindo para cá, eu tive a mesma percepção. Parece que ontem alguma informação que veio de alguma autoridade estimulou as pessoas a saírem de casa. E isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Porque a gente já viu a história desse vírus muito recentemente. E aí as autoridades na China achavam que era uma gripezinha passando por ali. Isso foi outubro, novembro, não é nada, porque as temperaturas são baixas e como tal a circulação do vírus é maior. Qual foi o impacto disso? No final de dezembro nós tivemos muita morte, especialmente daquela população vulnerável. O mesmo aconteceu na Itália. É uma gripezinha, é o inverno, nós estamos aqui na Europa, as nossas costas aqui são os Alpes suíços, então é natural que tenha essa gripezinha. E era, sim, o coronavírus. Nós tivemos e temos a oportunidade de mudar e é o que as nossas autoridades estão fazendo hoje. Mas, nesse momento, cabe à população entender que ela tem que ficar em casa porque é um momento de grande, não estou falando de pouca, mas de grande circulação do coronavírus na nossa população. E à medida que as pessoas saem, passeiam, voltam para trabalhar, se socializam, elas vão entrar em contato e o pior, elas vão levar para suas casas, para as suas mães, para as suas avós, para as suas tias, pessoas que têm a saúde debilitada, pessoas idosas e essas sim vão ter risco de fazer doença grave. Tá. Ô, doutor, eu queria começar conversando com o senhor exatamente de quarentena, usando os exemplos de outros países que têm tido sucesso ou não e o nosso exemplo também. Só que antes, vamos falar com o Michael Mendes, porque ele tem os números atualizados das mortes de coronavírus e casos também no Brasil todo e principalmente aqui em São Paulo. São 48 mortes, né, o Michael Mendes, no Brasil inteiro, 40 delas aqui em São Paulo, Michael. Exatamente isso. Subiu para 40 o número de mortes aqui no estado de São Paulo, Joel. As 10 novas mortes divulgadas pelo Boletim Médico do Ministério da Saúde revelam 6 homens e 4 mulheres. Pela primeira vez tivemos mortes na Grande São Paulo. O que chama a atenção é que teve mais uma morte entre as vítimas. É uma mulher que tinha 48 anos. De acordo com o boletim médico, ela tinha comorbidades, patologias, mas essas patologias não foram divulgadas. E o que chama a atenção também entre todo esse perfil dessas vítimas, entre 33 e 93 anos, algumas já foram fumantes. Isso chama muita atenção. Outras hipertensas. Sofria também do coração. Tinha alguma patologia em alguns órgãos, por isso agravou muito o estado de saúde dessas vítimas por conta da doença do coronavírus. Tá bom, Michael. Obrigado a você. Se tiver alguma pergunta importante, por favor, repasse para a gente daqui a pouco. E falaremos também na sequência, doutor, do perfil dessas vítimas, que o Michael destacou para a gente vai colocar no telão para o senhor explicar para a gente um pouco melhor como que tem sido essas mortes, de acordo com os perfis. Começo perguntando da quarentena. O senhor tem visto, é claro, um novo surto na Ásia. Por lá, principalmente ali na China, a quarentena foi feita de forma eficaz, drástica. E o novo surto que acontece, não só na China, mas em outros países, mostra pra gente o quê? Porque eu ouvi dizer que nós não teremos capacidade, por vários motivos, de fazer uma quarentena tão eficaz como a China e outros países fizeram. Só que a gente vai sofrer muito de uma vez só, não correndo o risco de sofrer em uma segunda epidemia aqui dentro do Brasil. Eu fui claro ou fui meio confuso na pergunta, doutor? Eu acho que nós poderemos, de acordo com o que eu li e estudei, acho que a gente pode sofrer muito em um curto espaço de tempo, e diferente desses países que estão sofrendo pouco em um tempo maior. Correto ou errado? Certíssimo. Eu acho que a gente precisa entender o que realmente acontece em relação a um vírus novo que chega numa determinada região. Ele simplesmente é novo, ninguém tem anticorpos contra esse vírus, ou seja, quando ele chega, ele se alastra de uma forma muito rápida. As pessoas que fazem forma grave muito rápida. Morrem em decorrência da gravidade. Mas você vai ter um grande número de pessoas que foram acometidas por esse vírus. Mas existem pessoas que se mantiveram reclusas,
pessoas que não estavam nessa região enquanto esse vírus circulava, essas não ficaram doentes. Muito bem. Quando elas saem desse isolamento, saem da reclusão, elas se expõem, mas eu ainda tenho o vírus circulante. Então, o que passa a acontecer? Elas passam a ter o risco de adoecer. Por isso que a gente vê grandes números, e assim é a dengue. A gente vê, de repente, numa determinada região... Peraí, o senhor está me dizendo que, por exemplo, as pessoas que estão reclusas hoje estão protegidas. Quem está circulando está sendo infectado diariamente. Está sendo exposto. Lá na frente, essas pessoas não serão infectadas novamente. Exatamente. Aí, quando voltar à quarentena, quem está protegido será exposto e corre infectado. o risco. Mas entenda o que isso representa. É importante isso entender. É diluir os casos. Diluir, porque se eu estou falando que 80% são formas mais leves e 20% são formas graves, e a nossa preocupação não são com as formas leves, passa a ter preocupação porque elas transmitem mais, mas nos preocupa as formas graves, eu vou fazer com que um grande número de pessoas chegue junto no mesmo lugar para atendimento médico de forma grave, e foi o que aconteceu na China e na Itália.